Bom dia, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje faremos a correção dos exercícios da aula passada. Na primeira questão fala assim: uma massa de ar que ocupava um volume de 1 litro, quando sua temperatura e sua pressão eram respectivamente iguais a 20 graus Celsius e uma atmosfera, um ATM, foi comprimida isotermicamente até passar a ocupar o volume de meio litro. Letra A. Qual a temperatura de massa de ar no final do processo? Bem, se você tem uma compressão isotérmica, conforme a questão está falando, isotermicamente, é porque a temperatura é constante. Ele tinha uma temperatura de quanto? Segunda questão, 20 graus Celsius. Então, qual é a temperatura no final do processo? 20 graus Celsius. Por isso que eu botei qual a temperatura da massa de ar no final do processo? 20 graus Celsius. O que me garante isso? Que é uma transformação isotérmica. Na letra B, qual a pressão da massa de ar no final do processo? Bem, o que nós sabemos? Que volume inicial, 1 litro. Pressão inicial, 1 atm. Temperatura inicial, 20 graus Celsius, que é igual à temperatura final, 20 graus Celsius. Ah, professor, não tinha que transformar para Kelvin? Para que você vai transformar para Kelvin se você não vai usá-la? A gente transforma a temperatura para Kelvin quando a gente vai trabalhar na questão. Quando a gente não vai trabalhar, a gente mantém a unidade que está. Ele também me diz que o volume final passa a ser quanto? Meio litro. E ele me pede a pressão final. O que eu sei? Que volume inicial vezes a temperatura... Perdoe-me. Que o volume... Deixa eu apagar aqui. Que o volume inicial vezes a pressão inicial está para a temperatura inicial. Assim como o volume final vezes a pressão final está para a temperatura final. Como a temperatura é constante, você vai eliminar. Então, você vai eliminar da fórmula geral dos gases. O que te sobrou? O volume 1 vezes a pressão 1 é igual ao volume 2 vezes a pressão 2. Sempre que você tem algo constante, o que você faz? Você elimina da fórmula. Então, volume 1 vezes a pressão 1 é igual ao volume 2 vezes a pressão 2. Então, volume 1, 1. Pressão 1, 1. Volume 2, meio. Aí aqui não é V, é P. Pressão 2 vale X. 1 vezes 1, 1. Meio X. Meio X igual a 1. Joguei meio para baixo do 1. 1 dividido por meio que vai dar quanto? 2 ATM. Agora na questão 2. Um recipiente cúbico de aresta, 20 centímetros, contém um gás a uma pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para um cubo de 40 centímetros de aresta. Mantendo-se constante a temperatura, qual a nova pressão do gás? O que eu tenho que me lembrar? Que volume é a aresta elevado à terceira potência. Se o volume é a aresta elevado à terceira potência, o primeiro recipiente tem 20 centímetros de aresta. Então, o que eu fiz? Volume inicial, 20 vezes 20 vezes 20. 8.000 centímetros cúbicos. O segundo recipiente tem 40 centímetros de aresta. 40 vezes 40 vezes 40, que vai dar 64.000 centímetros cúbicos. Lembre-se, volume de um cubo, aresta elevado à terceira potência. Então, desta forma, o que eu sei? Que o volume inicial vale 8.000 centímetros cúbicos, que a pressão inicial vale 0,8. Volume final, 64.000 centímetros cúbicos, e vamos calcular a pressão final. Novamente, aqui, volume 1 vezes a pressão 1 é igual ao volume 2 vezes, isso aqui não é V, isso aqui é P, vezes a pressão 2. Por quê? Olha lá, volume 1 vezes a pressão 1 está para a temperatura 1, assim como volume 2 vezes a pressão 2 está para a temperatura 2.
Segunda questão, ele me diz que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, o que você faz na fórmula? Elimina a temperatura. Então, eu vou pegar o volume 1, 8.000, vezes o volume 1, 0,8. Volume 2, 64.000, vezes o volume 2, que é x. Ou seja, 64.000x igual a 6.400. Lembre-se, A vezes B é igual a B vezes A. O que eu fiz? Eu botei esse resultado para um lado, peguei esse resultado e botei para o outro. Foi o que eu fiz. Eu simplesmente virei com uma folha de papel. Tudo bem? Então agora, ó, deixa eu só apagar aqui. Então lá, 64.000x igual a 6.400. O que eu faço agora? Só um minutinho, tá, gente? Então lá, gente. Vou gatear um pouco. Aqui eu tenho uma calopsita aqui em casa. Então, quando eu sinto de gravar, ela cisma de piar. Então, vamos voltar aqui, para a gente voltar ao nosso raciocínio. Então, eu sei que o volume inicial vale 8.000 centímetros cúbicos. A pressão inicial, segundo a questão, vale 0,8 atm. Sei que o volume final vale 64.000 cúbicos. E vamos calcular a pressão final. Também sei que o volume 1 vezes a pressão 1 é igual, novamente, o volume 2, se ali não é vezes volume 2, é vezes pressão 2, volume 2 vezes pressão 2. O que eu fiz? Peguei 8.000, multipliquei 0,8 e já botei no lado dele, que o número fica no segundo membro e a letra fica no primeiro membro. Ah, professor, mas não tinha que ser menos 64.000x igual a menos 6.400 vezes menos 1, que vai dar 6.400x igual a 64.000x igual a 6.400? Sim, pode ser feito assim também. Só que você tem que se lembrar que se A é igual a B, eu posso dizer que B igual a A. Ou seja, eu posso usar a propriedade de simetria da igualdade. Da mesma forma que eu posso dizer o seguinte, ó. Tá? Eu posso também afirmar o seguinte, B vezes A é igual a A vezes B. Se eu mudar a ordem, também não mudo, não troco nada. Ou A vezes B é igual a B vezes A, propriedade de simetria, não altera. Fica a seu critério o método que você vai usar. Eu estou usando esse método aqui de simetria da igualdade, que é o método, para mim, mais simples, quando eu tenho letra de um lado, número do outro, tá? Então, vamos continuar. Pego esse valor 64.000 e jogo aqui para baixo. 6.400 dividido por 64.000, 0,1 atm. Na terceira questão, um recipiente que resiste até uma pressão de 3 vezes 10 elevado à quinta PA, PA significa Pascal. Pressão pode ser atm, que é a atmosfera, ou pode ser PA, Pascal. Contém gás perfeito sob pressão de 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal e temperatura de 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a temperatura que o gás pode atingir. Bem, a pressão 1, um recipiente resiste até quanto? Ah lá, ele resiste até 3 vezes 10 à quinta. Porém, tem um gás perfeito sob uma pressão de quanto? 1 vezes 10 elevado à quinta. O que eu posso dizer? Que essa é a pressão final e essa é a pressão inicial. Tanto é que a gente faz a pressão inicial 1,0 vezes 10 à quinta, porque o gás está sob essa pressão, e o recipiente resiste até 3 vezes 10 à quinta. Pressão 2, 3 vezes 10 à quinta. Quando ele está nessa pressão inicial, a temperatura é de quanto? 27 graus Celsius. Para transformar Celsius para Kelvin, basta eu pegar esse valor e somar com quem? 273, que vai dar quanto? 300 Kelvin. Você vai ter uma temperatura 2. O que eu posso afirmar? Novamente, ó, isso aqui não é pressão, isso aqui não é P1, P1. Pressão 1 está para a temperatura 1,
assim como a pressão 2 está para a temperatura 2. Por quê? Ah lá, vamos então entender lá na fórmula. O que eu sei? Que a pressão 1 vezes volume 1 está para a temperatura 1, assim como pressão 2 vezes volume 2 está para a temperatura 2. Segunda questão, ele tem um recipiente que resiste até a pressão, 3 vezes 10 a quinta. Temperatura 27. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, ó. Tá bem dizendo aqui, ó, desprezando a dilatação térmica do recipiente. Se eu vou desprezar a dilatação térmica do recipiente, é porque o volume não vai variar. Se o volume não vai variar, o que vai sobrar? Pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu acertar aqui. Só um minutinho, tá, gente? Eu tô só fazendo aqui algumas correções, então vamos agora. Ah lá. O que você vai fazer? Ó? Você vai substituir pressão 1 pelo seu valor. Quanto vale a pressão 1? 1 vezes 10 a quinta, tá aqui. Temperatura 1, 300 Kelvin, tá aqui. Pressão 2, 3 vezes 10 a quinta, tá aqui. Temperatura 2, X. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar cruzado. Mas antes de multiplicar cruzado, você observa que aqui é vezes 10 elevado a quinta, aqui é vezes 10 elevado a quinta. Como eu tenho um produto em ambos os lados com o mesmo valor, eu posso simplificar uma proporção. A proporção pode ser simplificada de cima para baixo, de baixo para cima ou dos lados. Fica a seu critério a forma como você vai simplificar isso aqui. Porém, 10 a quinta e 10 a quinta eu posso eliminar. Eliminando, eu tenho 1,0, que na verdade é quanto? 1. 1 vezes x. X. 300 vezes 3, 900. 900 Kelvin. Tá aí a resposta da terceira questão. Na quarta questão, eu falo assim, ó, uma massa gasosa ocupa um volume de 20 litros em CNTP. O que significa CNTP? Condição normal, temperatura e pressão. Então, a pressão 1 vale 1 atm, temperatura 1, 273 Kelvin, volume 1, no caso ele me diz que é 20 litros. Se a pressão sobre o gás for dobrada, então se a pressão 1 é 1 atm, a pressão 2 vai ser o dobro. 2 vezes 1, 2. 2 atm. E sua temperatura elevada até atingir um valor de 1040 graus Fahrenheit. Então, o que eu já vou fazer? Ó? O que eu fiz? Vou transformar Fahrenheit para Kelvin. Então, eu sei que K menos 273 está para 5, assim como F menos 32 está para 9. K menos 273 está para 5, tirei o F e botei quanto? 1040. K menos 273 está para 5, 1040 menos 32, 1008. Multipliquei cruzado. 9 vezes K menos 273 igual 5 vezes 1008, 5.040. Apliquei a propriedade aqui distributiva. 9 vezes K, 9K, menos 9 vezes 273, 2.457. Letra para um lado, número para o outro. Aí você vai ter 2.457 igual a 5.040. O que você vai fazer agora? Letra para um lado, número para o outro. 9K igual a 5.040 mais 2.457. 9K igual a 7.497. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco a tela. Isso. Aí fica mais fácil. Então, ó, 9K igual a 5.040 mais 2.457, 7.497. Joga o 9 para baixo. K igual a 7.497 sobre 9. K vale quanto? 833 Kelvin. Então, em 1040 graus Fahrenheit, você elimina e vai botar quanto? 833 Kelvin. Volume final, X.
Como você está variando todo mundo, você vai usar a fórmula geral, que é essa daqui, ó. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual pressão 2, eu simples coloco algo aqui, pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Então, pressão 1, 1 vezes volume 1, 20, temperatura 1, 273. É igual pressão 2, 2, volume 2, x, temperatura 2, 800. 1 vezes 20, 20. 2 vezes x, 2x. 20 sobre 273 igual a 2x sobre 873. Vamos multiplicar cruzado. 273 vezes 2, 546x. 20 vezes 876, 16.660. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 546 e vai jogar aqui para baixo, ó, 16.660. 16.660 dividido por 546 vai dar quanto? 30,5 litros. Com isso, eu quero os exercícios da página 380, questão 1 e 2, página 381, questão 7, 9 e 10. A todos, uma boa aula.